Laura nunca tinha gostado da casa da avó. Era uma casa grande, imponente, no topo da colina. A vista até que seria bonita, se não fosse aquela sensação constante de estar sendo observada. A casa em si era escura, com aqueles corredores estreitos e cheios de sombras que pareciam se mexer quando ela não estava olhando. Sua avó, uma mulher de poucas palavras e olhar que parecia atravessar a gente, tinha se mudado para lá depois que o marido morreu, fazia muitos anos. Laura ia para lá visitar com os pais nas férias de julho, mas nunca tinha se sentido realmente à vontade. Só que esse ano era diferente. Os pais dela tiveram que viajar a trabalho e, sem ter com quem deixar a Laura, a avó dela se viu obrigada a recebê-la. Os primeiros dias se arrastaram, lentos como sempre naquela casa. Laura passava a maior parte do tempo explorando os arredores da propriedade, tentando ao máximo evitar o clima pesado da casa. Um dia desses, enquanto procurava uma flor rara que a avó tinha mencionado, Laura deu de cara com um galpão velho lá no fundo do quintal. A porta, de madeira escura comida pelo tempo, rangeu quando ela empurrou. Lá dentro, tudo escuro, empoeirado, teias de aranha por todos os cantos. Enquanto os olhos se acostumavam com a falta de luz, ela percebeu que o galpão era na verdade um antigo ateliê. Curiosa, Laura se aproximou de um cavalete e puxou o pano que o cobria. Um retrato de uma jovem a encarava de volta. A mulher do retrato era bonita, com longos cabelos negros e olhos azuis penetrantes, mas tinha algo estranho no rosto dela. Uma tristeza profunda que parecia atravessar a tela e tocar a alma da Laura. Foi nesse momento que ela ouviu um barulho atrás dela. Laura se virou num sobressalto, o coração quase saindo pela boca, mas não tinha ninguém ali. Ela já estava quase se convencendo de que tinha sido coisa da sua cabeça quando notou que a estante ao lado do cavalete estava um pouco afastada da parede, como se tivesse um espaço vazio atrás. Laura hesitou por um instante, o coração martelando no peito. Ela sabia que o melhor a fazer era simplesmente fechar a porta, esquecer que tinha encontrado aquele lugar e ir embora do galpão. Mas a curiosidade, como sempre, foi mais forte. Soltando um suspiro trêmulo, Laura estendeu a mão e empurrou a estante. Para sua surpresa, ela cedeu com um rangido baixo, revelando uma escada em espiral que sumia na escuridão. Laura pegou uma lanterna que tinha encontrado no galpão e, respirando fundo, começou a descer os degraus. Cada passo que ela dava parecia ecoar na escuridão, amplificando o som do próprio coração, batendo forte nos seus ouvidos. A escada terminava num patamar pequeno e Laura se viu diante de outra porta, essa de um metal escuro e pesado. O ar ao redor parecia mais denso, carregado de uma tensão quase palpável. Ela empurrou a porta com cuidado e entrou numa sala pequena e abafada. O cheiro de mofo e poeira era forte, quase sufocante, e ela teve que cobrir o nariz por um momento. Uma única lâmpada fraca pendia do teto, lançando sombras compridas e misteriosas sobre os objetos espalhados pelo chão. As sombras dançavam de maneira inquietante, criando formas que pareciam se mover com vida própria. Laura correu os olhos pelo lugar, tentando absorver tudo. Cada canto da sala parecia esconder um segredo, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia pilhas de livros e papéis empilhados por todos os cantos, alguns tão antigos que as páginas estavam amareladas e frágeis ao toque. Um gramofone antigo num canto, coberto por uma fina camada de poeira, como se não tivesse sido tocado em anos. E no centro da sala, uma mesa de madeira maciça coberta por ainda mais livros e papéis. A mesa parecia ser o coração do aposento, um ponto focal que atraía o olhar. Mas o que realmente chamou a atenção de Laura foi uma pilha de diários encadernados em couro, com o que parecia ser pele humana, cuidadosamente dispostos no centro da mesa. A visão era perturbadora e fascinante ao mesmo tempo. Laura se aproximou da mesa, o coração batendo forte no peito.
Cada passo parecia ecoar na sala silenciosa, aumentando a sensação de suspense e mistério. Com dedos trêmulos, Laura abriu um dos diários antigos que encontrou no sótão da casa de sua avó e começou a ler. As palavras estavam escritas numa caligrafia elegante, fluida, em uma língua que ela reconheceu como sendo inglês antigo. Ela se perguntou quem teria escrito aquelas palavras tão meticulosamente. Ela lia lentamente, traduzindo as palavras mentalmente à medida que avançava, sentindo uma conexão estranha com o autor desconhecido. O diário parecia ser de um ancestral distante, um homem que tinha vivido naquela mesma casa séculos atrás. A casa, cheia de artefatos históricos, parecia guardar muitos segredos. Ele escrevia sobre o dia a dia, sobre os costumes da época, as crenças e as dificuldades que enfrentavam. Mas conforme Laura lia, percebeu que tinha algo mais nas entrelinhas, um tom de obsessão e culpa que a deixava profundamente perturbada. Ela sentia um calafrio a cada página virada. O homem escrevia sobre uma série de assassinatos brutais que estavam acontecendo na vila próxima, algo que Laura nunca tinha ouvido falar antes, descrevendo os detalhes macabros com uma precisão assustadora. As ilustrações eram tão vívidas que pareciam saltar das páginas. Laura leu sobre como as vítimas eram encontradas mutiladas em condições que desafiavam a compreensão. Abandonadas em lugares públicos, como se o assassino estivesse tentando mandar um recado. A cada linha, a sensação de perigo iminente aumentava. Laura passou horas lendo os diários, cada página revelando novos horrores. Ela não conseguia parar, mesmo quando o medo começava a tomar conta de seu corpo. Ela leu sobre como o assassino escolhia suas vítimas, como as torturava e matava, e como deixava pistas falsas para despistar a polícia. Cada detalhe era mais macabro que o anterior, e a precisão com que ele descrevia os eventos era assustadora. Os detalhes eram tão vívidos, tão reais, que Laura sentiu como se estivesse lá, testemunhando os crimes em primeira mão. Ela podia quase ouvir os gritos das vítimas e sentir a presença do assassino ao seu lado. Mas o que mais a perturbava era a crescente sensação de que o homem que escrevia os diários não era apenas um observador passivo. Ele parecia ter um prazer doentio em relatar cada ato de violência. Havia algo na maneira como ele descrevia os crimes, uma familiaridade, uma excitação quase palpável, que a levava a acreditar que ele estava de alguma forma envolvido. A cada página, a certeza de que ele era o próprio assassino crescia dentro dela. Ela encontrou esboços detalhados das cenas dos crimes, anotações sobre os hábitos das vítimas, e o mais perturbador de tudo, poemas e canções que pareciam glorificar a violência dos assassinatos. Esses escritos eram tão perturbadores que Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se o próprio mal estivesse impregnado nas páginas. Uma onda de terror tomou conta de Laura ao perceber a verdade. O homem que tinha escrito aqueles diários não era apenas um assassino. Ele era um monstro, um predador que se alimentava da dor dos outros. E de alguma forma, Laura sabia que ele não estava sozinho. Havia algo errado com aquela casa, com aquela família. Em outro diário, Laura encontrou uma árvore genealógica detalhada da família. Ela examinou cuidadosamente, notando como alguns nomes estavam circulados em tinta vermelha. Os nomes circulados pertenciam a indivíduos que tinham morrido em circunstâncias misteriosas, todos eles num raio de poucos quilômetros da casa. Laura fechou o diário com um baque, o coração martelando no peito. Ela precisava sair dali, precisava contar para alguém o que tinha encontrado, mas para quem ela contaria? Quem acreditaria nela? Ela se levantou e correu até a porta, mas ela não se moveu. Estava trancada. Laura puxou e empurrou a porta, mas ela não cedeu. Ela estava presa. Laura passou o que pareceu uma eternidade presa naquele quarto escuro e empoeirado. Ela tentou encontrar outra saída, mas não havia nenhuma. A única maneira de sair era pela porta trancada, e ela não tinha como abri-la.
Ela examinou cada canto do quarto, procurando por qualquer coisa que pudesse ajudá-la a escapar ou a pedir ajuda. Havia uma única janela alta perto do teto, mas estava coberta por uma camada espessa de poeira e fechada com barras de ferro enferrujadas. Enquanto a escuridão da noite caía lá fora, Laura se viu rodeada por sombras que pareciam se mover e sussurrar ao seu redor. Ela podia sentir os olhos do homem que havia escrito os diários sobre ela, observando-a, esperando o momento certo para atacar. Ela fechou os olhos, tentando bloquear as imagens horríveis que assolavam sua mente. Ela pensou em seus pais, em seus amigos, em tudo o que estava perdendo. Ela não queria morrer ali. Não queria se tornar mais uma vítima da maldição da família. De repente, ela ouviu um barulho vindo de trás da porta.